Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula de apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical, promovida pelo CAPED. Eu sou o pastor Éden, da Congregação de Jardim Irene 1. Estamos estudando o tema Preservando a Identidade da Igreja em Tempos de Desvios. A lição de número 11, nós estaremos estudando neste momento, cujo tema é Reagindo à Falta de Impacto na Sociedade. Vamos abordar esse posicionamento que o Senhor Jesus delegou à sua igreja, ao seu povo, tendo por base a leitura em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, onde o Senhor Jesus declara aos seus discípulos que eles são sal, eles são luz deste mundo, que não devem estar ocultos, mas à mostra diante de todos, o representando. Então nós teremos como destaque esse versículo 16, onde ele determina que deve resplandecer a nossa luz diante dos homens, diante das pessoas, diante da sociedade, através das nossas obras, ações, de forma que elas glorifiquem a Deus. Palavras-chave que nós temos nessa lição são preservação, influência e impacto. Preservação relacionada ao primeiro elemento que ele cita, o sal, utilizado muito naquele período, principalmente para preservar os produtos, os alimentos contra a deterioração, que eles fossem mantidos. Então, a ideia de sal tem a ver com a preservação. E o povo de Deus é um povo que foi chamado para, diante de uma sociedade corrompida, uma sociedade cada vez pior, que se deteriora, que sua imoralidade é crescente. O povo de Deus é aquele que deve fazer a diferença. O povo de Deus é aquele que vai na contramão deste mundo. A questão a ser pontuada e reforçada com nossos alunos é a influência e o efeito que temos como igreja, seja no coletivo ou seja no individual, como estamos diante da sociedade, diante deste mundo. Estamos neutros? Estamos sendo influenciados? Ou estamos realmente tendo um efeito onde andamos, onde nos relacionamos, onde pisamos? O outro ponto citado é luz. O Senhor Jesus disse que seríamos como luz. Deus é luz, Jesus é a luz do mundo. Deus faz clara distinção entre luz e trevas, pois ele separa o que é puro do que é impuro, o que é santo, moral, aquilo que é agradável aos seus olhos, contra aquilo que é imundo, aquilo que é desagradável aos seus olhos. E essa separação, ela é enfatizada quando o povo de Deus está atuando, agindo em algum lugar, pois em meio ao engano é o povo que vai levantar a verdade, em meio à imoralidade é o povo que vai ter uma santidade alinhada, padronizada de acordo com a palavra de Deus, pois a sua essência agora, após nascer de novo, já está realmente alinhada com um Deus santo, um Deus puro, um Deus totalmente diferente da sociedade decaída. Nós pontuamos a importância dessa luz que deve resplandecer, dessa luz que é a palavra de Deus, dessa luz que é a revelação de Deus, dessa luz que é uma direção que Deus tem para orientar as pessoas, para direcionar as pessoas. E o povo de Deus realmente tem isso. O povo de Deus tem essa palavra que é luz, que é direção, que é luz para o caminho, que guia os passos, que clareia a mente, clareia corações, clareia lares, clareia onde ela é ministrada e recebida. Nós pontuamos alguns exemplos bíblicos para usar como referência histórica junto aos nossos alunos. Nós pontuamos alguns aqui, pois eles estavam em sociedades totalmente contrárias, totalmente idólatras, totalmente imorais, totalmente opostas ao querer de Deus, opostas à vontade de Deus. Citamos aqui, por exemplo, Daniel no grande império babilônico, onde com certeza ele estava ali cercado
de influências malignas em todas as esferas, todas as áreas. Mas ele, como servo de Deus, desde o início, ele como um jovem, esteve posicionado, não querendo se contaminar, mas ter uma postura diferente. Isso fez com que ele tivesse um comportamento, teve um destaque, Deus confiou a ele, levantou ele em posições. Com certeza ele era odiado, com certeza ele era perseguido. A gente vê uns capítulos adiante no decorrer do seu livro, onde há toda uma trama, toda uma articulação, provavelmente até política contra ele, porque ele estava entre um dos líderes de regiões e pessoas contra ele para levá-lo à morte, levá-lo à condenação, e tudo aquilo ali foi levantado contra ele porque ele tinha uma posição diferente, porque ele tinha uma posição contrária ao que eles viviam. E mesmo tendo tudo isso contra ele, o Senhor foi com ele, o Senhor o livrou, o guardou, e ele continuou sendo luz naquele lugar, continuou sendo sal naquele lugar, continuou tendo uma influência maior do que a força que era contra ele. Então ele resistiu, suportou, não deixou ali de viver seus princípios, de orar, de buscar a Deus. Ele realmente fez a diferença. O Senhor Jesus, no texto que nós lemos, na leitura bíblica, ele falou, olha, se o sal não funcionar, se o efeito não estiver funcionando, vai servir para quê? Ser lançado e ser pisado. Então é um grave alerta para que a igreja de Jesus não deixe de ser realmente um instrumento de Deus onde ela estiver, na sociedade que ela está inserida. E o servo de Deus não pode deixar de ser luz onde ele está participando, envolvido, convivendo. Ele deve resplandecer a imagem de Deus. Essa figura, essa analogia de luz, não que seja luz própria, mas aquela que resplandece daquilo que vem da parte de Deus, nós recebemos em nós e refletimos ela. Outro exemplo é José, no Egito, que também foi assediado, o pecado estava ali sobre ele, e ele resistiu, ele manteve princípios, manteve integridade, manteve santidade, manteve a pureza. Um exemplo, porque nós podemos usar a vida dele como exemplo, como uma figura, uma demonstração que é possível. E não há pretexto para nenhum cristão desse tempo. Não há pretexto para nenhum membro, algum aluno nosso, de que é tão difícil onde ele convive, de que é tão complicado onde ele está, pois estes exemplos aqui nos demonstram de uma forma clara, uma fonte histórica real que aconteceu, pessoas que fizeram a diferença e foram honradas por Deus. A perda de impacto na sociedade é um perigo de acontecer com uma igreja que adormece, uma igreja que se acomoda, uma igreja que se torna neutra, uma igreja que fecha-se em si mesma, com suas programações internas, com o seu dia a dia, com a sua rotina, e aí fica tão fechada em si mesma e esquece de funções principais que o Senhor a confiou. Primeiramente, claro, acima de tudo, a obra de missões, a obra de avanço, do anúncio do Evangelho para a salvação de almas. Esse é o primeiro ponto. Nunca colocar outro à frente. Nós vamos falar de obras, de efeito positivo, de impacto social, mas nunca sobrepor ao primeiro, nunca passar por cima do principal. Porém, hoje, nessa lição, neste momento, nós vamos enfatizar o quê? Este outro lado, que é o impacto que envolve diversas áreas, diversas formas, diversas frentes de atuação do povo de Deus. O Senhor nos chamou, nos confiou, nos capacitou para que em todas as áreas nós tenhamos um efeito, tenhamos, seja no pessoal, individual, seja no coletivo. Se nós pensarmos no coletivo, como igreja, como estamos atuando, nós pensarmos no pessoal, como igreja, como cada pessoa está se posicionando. Nós, como povo de Deus, não podemos ser influenciados. Nós destacamos em um ponto aqui, o cristão não ser influenciado pelo mundo. Pois de que adianta ele ter uma prática religiosa, uma rotina, aquele dia, aquele evento, aquele compromisso, que ele comparece, que ele participa, onde ele se alegra, onde ele é confortado, onde ele recebe uma palavra de ânimo, mas se depois
quando ele vai para o seu cotidiano, aquilo não o acompanha e não resulta em ações práticas, não resulta em uma mudança, uma ação diferente, será em vão, será inútil. Então, aquilo que é vivido numa liturgia deve ser estendido para a sua vida completa, sua vida como um todo. E aí algum desses pontos são alguém que declara uma fé, mas depois, no momento de uma decisão prática pessoal, aquela decisão não é alinhada primeiramente com a fé. É uma decisão conforme o natural, conforme uma visão comum, conforme o que o mundo pensa, prioridade conforme o mundo. E então é um grande alerta para todo cristão. Por exemplo, a neutralidade, ou seja, estar neutro em pontos que sejam relevantes, importantes, sejam deste momento, deste tempo, e ele não se posiciona. Algo ali é divulgado, é espalhado, é enfatizado, é maligno, é diabólico, é trevas, e aquilo se espalha e ele se omite. E ele não tem uma posição. Claro que sempre com sabedoria, claro que sempre o momento certo, a hora certa, e conforme as aberturas que tem, mas ter uma posição. Né? Se multiplica as ideias, as ideologias, as questões de sexualidade, as questões de famílias distorcidas do que é o padrão de Deus, posições sobre aborto, posições no sentido de corrupção, mentiras e tantas outras mais que são aí divulgadas. E o cristão, se ele ficar neutro, se ele ficar omisso, ele está sendo alguém que não está fazendo a diferença. Então, deve-se ter um posicionamento e ter uma voz ativa, ter uma posição de que o cristão está ali, foi colocado por Deus para realmente trazer aquilo que Deus traçou e Deus disse que é o melhor para a sociedade. Estamos ali para influenciar a sociedade, para levar algo que seja luz para as pessoas. Deus levantou um dia Israel e disse que seria luz para as nações, ou seja, ela é um padrão de referência para outros que deveriam olhar para ela e ver, entender o que é ali, o que é moral, o que é justo, o que é santo, o que é correto, qual é uma melhor forma de construir uma sociedade. E o servo de Deus, então, ele não pode ser neutro. A palavra de Deus nos mostra em diversos momentos no Antigo Testamento, onde homens foram levantados, profetas foram levantados para trazer uma palavra, muitas vezes, de confronto contra a situação que havia no contexto da época. Muitas vezes profetas foram levantados contra a injustiça, contra a imoralidade, contra a corrupção, contra tantas coisas que aconteciam naquela época. Deus não estava de olhos fechados para isso, olhando simplesmente para como estava o culto, como estava a liturgia no culto, e apenas ali com quem já estava dentro ali da sua área, do seu redil, do seu acampamento, dos seus templos. Não, Deus estava atento com o que acontecia fora também, porque Deus ama e Deus quer que a sua verdade alcance os de fora. O reino de Deus é um reino progressivo, é um reino em movimento, um reino em avanço. Deus falou a Abraão, você vai ter sobre você uma bênção para alcançar as famílias da terra. Israel era para ser luz para as nações, Cristo veio para salvar e a mensagem era para que fosse levada as boas novas por toda a terra, toda a criatura, até os confins da terra. Então o reino de Deus é um reino que vai progressivamente avançando da luz contra as trevas. E isso deve haver com uma luta espiritual, deve haver com uma influência que o povo de Deus leva adiante através das suas vidas. Deus conta com o servo de Deus, com o povo de Deus. Não podemos estar omissos quanto a isso. Citamos também comportamento semelhante ao mundo, práticas do dia a dia, citamos aqui diversos pontos que realmente mostram o comportamento, a conduta. E se nós olharmos para o coletivo como igreja, a igreja também pode agir, reforçando novamente, primeiro, sempre a obra de almas de salvação, mas segundo ponto também, diversos efeitos positivos no meio da sociedade. Podemos citar projetos sociais, podemos citar obras, ou seja, convém que a igreja possa olhar e identificar qual a necessidade ao seu redor e como ela pode agir, que aí varia muito de lugar, varia muito onde ela está inserida, varia muito da cultura ao redor, das necessidades. Tem lugar onde a maior necessidade são pessoas
na área emocional, depressiva, sofrendo, padecendo, e a igreja pode identificar isso, treinar pessoas sobre isso, preparar ações nisso, palestras sobre isso, visitas e ajudas nisso, que ajudem nessa área. Outras áreas podem ser, por exemplo, áreas espirituais, de muita luta espiritual, pessoas possuídas, pessoas com necessidade de libertação ali, onde você vai ter uma equipe, vai sendo preparada e você vai atuando naquilo. Então tem diversas áreas onde deve se observar o seu contorno para que você possa ter um efeito, para que a sua igreja não fique fechada em si mesma, e se ela um dia sair de lá, ela de repente não ser nem percebida, de repente ela nem ter uma diferença, ninguém sentir falta, mas ela pode ser alguém, um povo que está atuando, que está agindo, que está ali em guerra contra as trevas, não contra pessoas, mas contra as trevas. Áreas sociais, uma igreja pode estar perto de lugares carentes, onde ela, por meio das ações, boas obras, auxílio social, alimentação, vestimenta, cuidados em algumas necessidades de pessoas e famílias, e aí você, auxiliando isso, você está semeando o amor de Deus, está atraindo o olhar da sociedade para esse povo que está fazendo bem. E aí, por detrás, automaticamente, você está semeando o evangelho da salvação nessas famílias. Então, você está tendo um impacto para que realmente o povo de Deus seja um povo que tem esperança, uma sociedade que não tem esperança, ela vai de mal a pior. Um povo que tem um verdadeiro amor, onde a sociedade tem só interesse. Se alguém entra em alguma desses lugares para ajudar, provavelmente algum interesse, pode ser trabalhos políticos e outros mais, com algum interesse. A igreja deve fazer por amor, por sinceridade, por verdade, porque realmente cumpre o mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Deus conta que esse amor seja realmente passado para ações práticas. Tiago, capítulo 1, alerta sobre isso, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Depois, adiante, ele fala sobre essas ações. Se eu falar para alguém, olha, vá em paz, eu vou orar por você e eu não suprir o que ele está precisando, vai demonstrar que está faltando uma fé prática, uma fé que cumpre nas suas ações o que ela prega com a sua voz. Nós citamos que, dentre as diversas áreas, pode-se agir na arte, na cultura, pois não é somente através das pregações evangelísticas, através das cruzadas que nós estamos agindo. O povo de Deus, com seus talentos, com a capacidade que Deus deu, com a sua criatividade, ele pode ser uma bênção na cultura, ele pode ser um escritor, ele pode levar princípios bíblicos, ideais, sadios, bons, puros. Ele pode ser uma pessoa da área de artes e através dali de uma beleza, através de algo criativo, está por detrás de uma mensagem de amor, de esperança, de ânimo. Então são ações, né? Filmes, existem filmes que trazem ali mensagens lindas sobre esperança, fé, amor, sobre perseverança, sobre oração, sobre batalhar pela família. Então, tantas áreas onde nós podemos olhar e perceber que existem áreas de atuação que estão perto de nós. E existem pessoas que recebem de Deus uma capacidade, um talento, uma sabedoria e podem agir em determinada área. E aí estaremos na sociedade através da graça de Deus, através do amor de Deus, do Espírito Santo de Deus, influenciando. Não é a força, diz a palavra, nada é a força e por violência, mas pelo Espírito. Abrindo já um parênteses, existem religiões onde a influência é pela força. Existem religiões radicais onde a força ali para que seja imposta, seja colocada através de ameaça, de assassinato, de prisões. Existem lugares onde ali se implementa numa nação uma cultura de uma religião radical, onde é a força, quem for contra morre, quem for contra é preso, quem for contra tem que ser calado, uma mulher não tem voz, que vem de fora e quer expor uma ideia diferente não tem voz. Qualquer pessoa
oposto dessa religião é um inimigo, é um infiel que deve ser morto. Então essa diferença de querer influenciar à força, mas o povo de Deus é aquele que influencia com a graça de Deus, com a oração, com a sua presença sendo luz, sua presença sendo uma bênção, porque tem Cristo em nós, Cristo dentro de nós, onde nós andamos, onde nós convivemos, onde nós caminhamos. Nós chamamos isso em ações de contracultura. Os professores podem, para complemento dessa aula, por exemplo, pesquisar nessa área algum livro, pode encontrar algo sobre contracultura, algo muito interessante a entrar, a debruçar um pouco mais, pois vai trazer muita coisa interessante, edificante, para que nós, como povo de Deus, temos essa consciência de que muito além daquele compromisso litúrgico, que é muito bom, é válido, necessário, importantíssimo, que devemos realmente manter, que a igreja ali é alimentada, a igreja é reabastecida espiritualmente, em armas espirituais para as batalhas, mas o campo de guerra, a linha de frente, de avanço contra o inimigo, também é no meio da sociedade. É um olhar, nós devemos trazer para isso. Uma igreja que estiver omissa quanto a isso, ela está fora do que Deus idealizou para ela. O Senhor Jesus, junto com seus discípulos, disse: vão em meu nome. E aí nesse ponto ele diz: vocês são luz, vocês são sal desta terra, vocês são, com as suas obras, aqueles que vão glorificar a Deus, vão resplandecer. Uma igreja não pode ser apática, a igreja não pode deixar de ter impacto. Essas três palavras-chave desta lição: preservação, influência e impacto. Quando nós preservarmos o que temos, influenciarmos com aquilo que o Senhor nos capacitou, certamente haverá um impacto na sociedade e em vidas que forem tocadas por essas ações. Também nós sinalizamos um ponto também muito relevante, que são mídias digitais, redes sociais. Nós estamos em um momento onde isso se multiplicou, onde isso é realmente parte da rotina de todos. Acompanhar informações é usada para entretenimento, é usado para tanta coisa, e o povo de Deus não vai usar com sabedoria, o povo de Deus não vai se dedicar e investir nesse ministério. É um ministério. Você usar um recurso, usar a tecnologia que foi concedida, foi capacidade que Deus concedeu ao ser humano de potencializar a mensagem de uma forma que ela é abrangente, que ela alcança, que ela vai longe. Então o povo de Deus pode e deve se empenhar para que o uso das mídias e das redes sejam um instrumento de Deus, um instrumento do reino, mensagens e criatividades usadas para que de uma forma atrativa, de uma forma edificante, algo de Deus venha chegar através das redes, através de vídeos, de imagens. São tantos recursos que nós temos hoje, onde nós realmente podemos ser instrumentos que multiplicam isso. Hoje, você pode ministrar para 100 pessoas em um tempo, mas através de um conteúdo você pode alcançar milhares de uma só vez. Você pode deixar um conteúdo permanente ali, que pode ser usado depois para edificar alguém de diversas áreas, diversos sentidos, diversos ramos, que você pode deixar algo e utilizar para o reino de Deus. Então, não há pretexto, não há desculpa para que não haja um avanço, que não haja um progresso, que não haja o reino seguindo adiante, porque Deus conta com uma igreja que ela deve ser ativa, que ela deve ser impactante, que ela deve ser um instrumento, voz de Deus, ser voz profética de Deus, ser o corpo em movimento. E aí nós vamos também nesses dias, através das mídias, através das redes, e o Senhor vai ser glorificado. A igreja precisa olhar ao redor. O Senhor Jesus fez esse exercício com os discípulos. Parou eles em algum momento
Apontou para eles uma plantação, um campo, uma seara, mostrou ali que estava preparada para a colheita, algum sinal que é dado através da plantação ali, desabrochando ali a vegetação, e aí ele usou como exemplo que pode-se ver que está em tempo de colheita, em tempo de avançar, em tempo ali de ir adiante para aquele trabalho. E ele chamou a sua igreja e nos mostra, olha, o campo é grande, a seara ao nosso redor é imensa, e passou-se já o tempo dos profetas, passou o tempo dos patriarcas, passaram-se séculos e chegou o tempo da graça. E o tempo da graça é vão, impactem, vão, iluminem, vão, sejam bênção. O Senhor mostrou ali, o campo é grande e precisam de pessoas, e assim o Senhor conta com a sua igreja, que esteja sempre formando pessoas para ser essa influência neste campo chamado mundo. Deus conta que essa igreja esteja preparada, cada discípulo sendo formado, aprendendo que ele, além da sua vida eclesiástica, Deus conta com ele para uma vida, um campo ao redor, chamado sociedade. Então esta lição nos traz para essa reflexão, reagir contra isso, não nos contentarmos em sermos uma igreja com uma falta de impacto na sociedade, mas não, em nome de Jesus, sermos aqueles que realmente estão enfrentando, estão sendo contra a cultura, estão incomodando o inimigo, estão sendo diferentes. O Senhor nos chamou para ser diferentes, para não estarmos conformados, tomando a forma deste mundo, mas sermos realmente anunciadores, proclamadores e sermos aqueles que levam o brilho, a luz de Deus. Em nome de Jesus, você possa ter uma excelente aula com seus alunos, que você possa refletir junto com seus alunos para que haja um despertamento, para que haja um avivamento nesse sentido. Cada um possa sair refletindo: estou sendo um influenciador? Estou neutro? Estou omitindo em alguma área? Estou deixando de agir em alguma outra área? E essa reflexão produza frutos, essa reflexão produza uma reação. Por isso o tema, reagindo à falta de impacto na sociedade. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma excelente aula. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a igreja, em nome de Jesus. Amém.